E aqui no estúdio, no Rio, a nossa convidada especial é a organizadora do Festival de Teatro da Língua Portuguesa, Tânia Pires. Tânia, por favor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter você aqui no Em Pauta com a gente. Obrigada a você. Bom, a 4ª edição do FestLip começa hoje, no Rio de Janeiro, aberto ao público hoje. O evento reúne grupos teatrais de Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, além do Brasil, claro. Serão, ao todo, me corrija se eu estiver errado, 13 companhias de teatro que farão 40 apresentações. Perfeito. Que tipo de abordagem diferenciada da dramaturgia eles fazem? Cada país tem uma dramaturgia muito peculiar, porque cada um vive um momento diferente. A gente, quando fala em África, pensa que está falando de um país só, centralizado, né, no continente. Nós temos na África Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola e Moçambique. Eu tive a oportunidade de poder viajar por todos esses países dando aula de teatro, e aí eu pude ver de perto essa diferença. A gente tem um exemplo de Angola, que tem uma dramaturgia hoje muito voltada para o drama. Eles lidam com a pós-colonização deles com muita dramaticidade, eles ainda estão vivendo um momento de catarse em cima desse tema. Já Moçambique tem uma dramaturgia leve e comédia. Eles fazem a comédia em cima da própria história que eles vivem e do que eles estão vivendo hoje e já passaram. Em São Tomé, eu levei um susto, porque eu cheguei em São Tomé e eles estavam montando o Pagador de Promessas, que é um texto brasileiro, e é um trabalho que a Embaixada do Brasil faz lá, um trabalho muito bonito, e eles têm já mais acesso a uma dramaturgia que não é de São Tomé, é brasileira. Em Guiné nós temos o Teatro do Oprimido, porque o Teatro do Boal, ele está espalhado por toda a África, então eles fazem um teatro interativo, onde eles falam dos problemas do país de Guiné e o público interage com eles. Agora, o interessante é justamente existe essa mistura dos países com seus diferentes momentos de desenvolvimento social e cultural e econômico. Sim. Isso a gente percebe até na forma que eles lidam com o teatro. Foi muito engraçado que em Angola, quando eu sentei na plateia, eu estava com outro diretor de teatro, que nós fomos assistir um espetáculo, e quando a gente estava assistindo a peça, o público começou a falar com o ator. Ei, vai pra lá! Eu falei, Sérgio, acho que tem ator na plateia. Mas o público em Angola interage com os atores, mesmo, participa mesmo, atende celular, conversa, e não era realmente um ator, era o público. Aí a gente começou a entender como é que é a linguagem deles é bem diferente. Eu só queria te perguntar uma coisa. Esse tipo de festival que você está organizando, a gente destacou aqui a 4ª edição, mas ela é pouco comum em outros países, mas em Portugal eu acho que tem um pouco mais isso, né? Se preocupar em valorizar mais os outros países de língua portuguesa. Eu já vi algumas vezes festivais de cinema e etc. A gente tem uma gama grande aí de festival de cinema, porque é uma coisa mais fácil até para se produzir, né? Porque cinema é fita que você leva. Artes plásticas também, já existe festival e exposições de língua portuguesa dos países. Teatro é muito difícil. A gente está falando de 8 países, 4 continentes, 13 grupos que a gente traz com cenário. Só de atores aqui no Rio de Janeiro, hoje nós estamos recebendo mais de 90 atores desses países. Então, é uma produção pesada, é um festival pioneiro que tenha reunido 8 países, os 8 é o único, efetivamente, num festival. E o FestLip, na 3ª edição, conseguiu fazer isso, porque antes nós fazíamos só com 5. E com essa viagem que eu fiz em Timor, não tinha grupo de teatro. Lá eles praticam o teatro, é uma expressão deles muito forte para poder falar da sociedade, mas não tem grupo. E Timor, por ser um país oficial da língua portuguesa, ele veio um susto que precisa de tradutor na oficina, porque eles falam teto. Então 80% da população fala o dialeto, que é o teto. O que dificulta mais, né? Aliás, em outros países também o dialeto acaba predominando em cima da língua oficial, que é a portuguesa. Em Angola a gente tem mais de 40 dialetos, então são vários, né? Em Timor tem o teto. E eu precisei de um tradutor e hoje nós já temos 3 grupos de teatro em Timor que estudam a língua portuguesa para poder vir ao FestLip. Então é um movimento que já está mexendo, nós já temos coproduções entre grupos. O FestLip ele não se restringe à mostra teatral. A gente tem uma vivência, um intercâmbio, eles ficam aqui 13 dias durante a semana, eles têm oficina de teatro, mesa de debates. Então é um tempo que a gente tem para a gente se reconhecer, que a gente fala, né? Os atores da língua. Agora, essas apresentações
apresentações são só no Brasil ou depois vocês viajam para esses outros países também? Não, hoje é só no Brasil, mas o festival, o FestLip, ele tem um escopo que tem tudo para itinerar. Já tivemos conversas, a gente tem vontade de levar para Angola, para Portugal, provavelmente ano que vem vai ser o ano do Brasil, Portugal, no Brasil, Brasil em Portugal. E se isso acontecer, vai ser um grande espaço que a gente vai encontrar dessa forma pioneira de levar o festival para Portugal. Thaís, a sua pergunta para a nossa convidada aqui no estúdio, para a Tânia Pires. Oi, Tânia, boa noite. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que é a integração desses povos todos aí durante o festival, enfim, das culturas, todo mundo que fala a mesma língua, mas às vezes não consegue se entender. O primeiro festival a gente estava com um receio muito grande desse encontro, né? 80 pessoas de países da mesma língua, mas com culturas completamente diferentes. E quando a gente se reuniu, o primeiro dia tem sempre um quebra-gelo, tá cada um no seu canto. E a gente ainda vive o estigma do colonizado e colonizadores, não tem jeito. E no primeiro dia isso ainda fica, os portugueses ficam meio receosos. E o teatro tem essa magia porque é um contato direto que a gente tem entre pessoas, entre atores. Isso é quebrado no segundo dia. Isso vem quebrando um paradigma muito grande do teatro e existe uma diferença, sim, de expressões e de linguagens que eles usam, às vezes, que falta o entendimento. E que aí a gente vai se reconhecendo durante esse período de convívio. Mas é bem diferente a cultura de cada país. Agora, esses grupos que vêm se apresentar aqui no Brasil, eles conseguem espaço também fora desse eixo aí de países que falam a língua portuguesa, no cenário internacional que eu digo, porque a gente imagina toda a dificuldade. A gente trouxe aqui o Gueni Pires, que é um diretor de cinema de Cabo Verde também, acho que acabou se destacando em Hollywood e tal, mas a dificuldade para esses países menores, no caso, deve ser absurda. É muito grande. Cabo Verde tem um diferencial. Cabo Verde é um país hoje que a cultura é muito forte, a arte é muito forte. Tanto que o homenageado desse ano é um balé, é uma companhia de dança Raiz de Polon, e é uma companhia que é conhecida por toda a Europa. O que acontece é que a Europa, principalmente a França, tem um interesse muito forte na cultura africana, onde eles têm um mercado muito grande. Então, quando um grupo realmente consegue se consolidar e fazer um trabalho de raiz, como é o Raiz de Polon, que é uma dança contemporânea com um pouco de dança da terra, eles mostram isso e realmente a Europa se rende ao trabalho deles, é um representante da dança da língua portuguesa, que eles estão sendo homenageados por esse motivo, por todo o mundo. E eles também fazem formação para os jovens da periferia. Então hoje nós temos jovens e crianças que saem da periferia, formados pelo grupo de dança, que eles têm uma sede, e já estão indo trabalhar na França, em Portugal, na Alemanha. É um trabalho muito bonito. É uma estrada difícil, mas alguns grupos se destacam. Tem gente trabalhando aqui também ou ainda não? Tem. Hoje nós temos comunidades de países de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Moçambique, estudantes hoje fazendo arte cênica, estudando na Unirio aqui no Brasil e no Rio, ficam estudando e estão se formando em teatro, como temos também muitos atores portugueses fazendo faculdade aqui também no Brasil. Bacana. Camarote, a sua pergunta para a nossa convidada, para a Tânia Pires. Tânia, boa noite, bem-vinda. Olha, estou encantado com esse festival aí no Rio de Janeiro. Gostaria de estar aí para acompanhar. Acho que é muito rica, né? Essa troca de experiências com países com uma cultura tão variada como Moçambique, Angola, São Tomé, enfim, Portugal, Cabo Verde, como você estava falando. O Sérgio vai me representar aí nessas peças, viu? Com certeza. Pode deixar, estarei lá. Está me fazendo inveja de estar aí no Rio de Janeiro. Agora, Tânia, a pergunta que eu faria para você, diante dessa riqueza de cultura que tem esses países africanos, eu queria saber se existe presença ainda no teatro contemporâneo, algo muito próximo do que viveu o colonialismo desses países, como Moçambique. Na década de 70 que esses países vieram a ficar independentes, foi a independência desses países. É muito recente, bem diferente do Brasil. Como o colonialismo desses países está presente no teatro atual e esse processo de independência? A gente consegue, na verdade, tem grupos que fazem teatro contemporâneo mesmo, que já tem uma leitura diferente. Ano passado eu trouxe um grupo chamado Dadaísmo de Angola,
que é um teatro que eles não trabalham com a quarta parede, já que eu falei que em Angola eles têm essa cultura de quebrar a quarta parede, do público interagir, e que já é um teatro contemporâneo. E que é quase uma tragédia grega, angolana, que fala de um triângulo amoroso, uma moça que tem romance com 2 rapazes, e na verdade descobre depois que são irmãos. Depois exatamente por essa cultura pós-colonial, onde os homens tinham diversos relacionamentos com muitas mulheres, e essas mulheres tinham filhos de um homem só. Então depois descobriam casados que eram irmãos por parte de pai, e eles abordam muito isso e de forma contemporânea. Então, para eles, isso é um momento ainda muito próximo, é o teatro atual, né, que eles estão vivendo. As mulheres nesses países estão começando a dar um grito de liberdade. Os textos, nós temos 2 textos, que é Mulher Asfalto, de Moçambique, e também um outro que fala da mulher, do direito da mulher entrar no mercado de trabalho, da mulher poder cursar uma faculdade junto com os homens. Então eles estão num momento muito diferente do nosso e de Portugal, e isso se retrata, obviamente, na dramaturgia e no teatro. O tema escravidão ainda é muito presente nos textos deles? Muito. Ano passado nós tínhamos um espetáculo chamado Sobreviver no Tarrafal. Tarrafal é um local em Cabo Verde, onde os escravos de vários países passavam por lá e ficavam nesse campo de concentração. Lá hoje isso virou um museu, que eu até conheci e vi como era toda essa condição que eles viviam dentro desse campo de concentração. E eles ainda têm essa coisa assim da escravidão muito presente. E essa peça falava exatamente disso, do quanto eles sofriam, né, no período de escravidão. Você percorreu esses países durante 2 anos, se não me engano? Não, eu percorri esses países em 70 dias para fazer uma oficina. Foi uma maratona. Foi mesmo. Mas agora eu vou... por algumas situações inusitadas. Sim. Eu dava aula de improvisação em Guiné-Bissau. A improvisação era de uma mulher que dominava o homem, imagina, isso em Guiné. E as atrizes não conseguiam partir de forma corporal para cima dos homens. Aí eu pedi para uma atriz sair e fui interagir com esse ator. Quando eu encostei a mão, ele me jogou no chão e já ia me bater, literalmente. Uma mulher não encosta a mão nunca no africano, ainda mais do meu tamanho. E aí o outro diretor que estava comigo teve que ajudar, eu sentei com os alunos, nós conversamos. Eles têm essa consciência que isso é errado, mas é cultural, é mais forte do que eles. Eles estão passando por uma fase de transição. Convido então o público para assistir ao festival. Eu convido a todos, nós não temos só a mostra teatral, nós temos atividades paralelas. O festival tem uma mostra gourmet na Cozinha Contemporânea 00, que a chefe Joana faz um prato típico de cada país, da língua portuguesa. Nós temos uma grande festa, que é o Fast Lip Show, que a gente traz músicos de todos os países. Esse ano nós temos um grupo de reggae de Moçambique, o Afro Reggae do Brasil vai cantar junto com a bateria da Mangueira. A gente vai fazer um show ao ar livre no Largo da Cinelândia, vai ser uma grande festa. Nós temos exposições e tem tudo no nosso site, toda a programação completa, que é o www.fastlip.com, e toda a nossa programação é gratuita. Você falou aí no Afro Reggae, na bateria da Mangueira. Como é que esses grupos que vêm para o Brasil veem um trabalho típico como o nosso aqui, nosso, enlouquecem. Mas os nossos músicos também enlouquecem com o trabalho deles. Quando eles pegam um grupo de reggae de Moçambique, o Kuduro, de Angola, cada um com essa dança típica, quando juntam, e a gente tem um momento no show que a gente faz um intercâmbio, onde a gente consegue unir o ritmo e a musicalidade de cada país para fazer uma brincadeira no palco. E funciona muito bem, porque a gente tem essa herança, né? Então fica até quando o festival? Ele vai do dia 21 ao dia 30, em 6 teatros do Rio, e pelo site pode acompanhar toda a programação. A gente tem aí 2 semanas de muita atividade de arte da língua portuguesa. Resumindo, dá tempo para Camarote e Thaís virem ao Rio de Janeiro para assistirem também. Obrigado, Tânia, pela sua participação aqui conosco no Bonito em Pauta.